Bom dia, gente. Nós estamos aqui para podermos trabalhar o assunto dessa nossa aula aqui do dia 15. Essa aula vai falar sobre o desenho da forma humana. Então, vocês vão receber uma apostila igual a essa aqui, certo? Na qual vai estar trabalhando a representação do corpo humano, certo? Então, o que eu vou trabalhar com vocês hoje é essa primeira parte aqui, aonde nós vamos trabalhar esse esqueletinho aqui, que é a base fundamental do desenho da figura humana, e em seguida o preenchimento desse esqueleto. Porque o ser humano, ele tem ossos e por cima desses ossos os músculos. Então, quando a gente vai desenhar uma figura humana, nós temos que levar em consideração que ele tem toda essa estrutura por baixo da nossa pele. Então, toda essa estrutura vai ter que ser levada em conta quando nós fazemos a representação do ser humano. Então, veja, quando vocês receberem a apostila, vocês vão ver que os desenhozinhos, eles têm um pontinho ou um círculozinho, como esse daqui. Isso daqui significa o quê? São pontos de articulação, ou seja, locais que têm movimento no corpo humano. Isso é muito importante quando você for desenhar figuras humanas com movimento. Na nossa apostila, vocês vão ter desenhos bem simplificados para que vocês possam observar isso, ok? Então, vamos começar aqui pelo nosso primeiro esqueletinho. Então, como é que nós vamos fazer esse esqueletinho? Esse esqueletinho é feito da seguinte forma. Eu vou pegar uma folha no meu caderno de desenho e vou marcar o chão. O material que eu estou usando, gente, é lápis de desenho ou lápis de escrever normal, certo? Régua, de preferência uma régua transparente, e uma borracha fofinha. E se você precisar também, um pincelzinho ou um lencinho de papel para tirar a sujeira que ficar em cima. Então, marquei o chão, eu vou dividir marco mais ou menos o meio da minha linha do chão, vou marcar uma linha, e essa linha vai ser o centro do meu desenho, ok? Então, marquei o centro, agora eu tenho que marcar 8 pedacinhos de tamanhos iguais. Aqui eu vou marcar de 2 em 2 centímetros. Se você for fazer um desenho maior, pode marcar de 3 em 3, de 4 em 4. Eu vou marcar de 2 em 2 para não ficar muito pequeno. E também não muito grande. Como eu vou marcar 8 pedacinhos, cada um com 2 centímetros, então eu vou usar 16 centímetros. Então, eu já vou logo colocar minha régua aqui nos 16 centímetros e vou marcando de 2 em 2, tá? Vou marcando de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e o 16. Depois de marcar esses 8 pedacinhos, eu venho com a minha régua, procuro botar mais ou menos na mesma altura os dois lados, faço um traço, não precisa ser muito forte, vou fazer um pouco mais forte para vocês poderem ver, tá vendo? Depois eu venho pro de cima e faço a mesma coisa, vou repetir isso até o último lá em cima. Olho a linha de baixo para ver se está mais ou menos na mesma distância e vou traçar.
que fiz errado. Venho, apago, limpo com o lencinho de papel. De novo. Para ficar mais arrumadinho, o que é que eu vou fazer? Vou apagar essas linhas aqui que passaram. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa, para ficar mais arrumadinho o trabalho. Vou completar até aqui. Só questão de capricho e aí organização, viu, gente? Essa última linha aqui, ela vai representar o chão. Certo? Bom, como é que começa? Olhando na nossa apostila, tá? Olhando aqui na nossa apostila, nós vamos ver que o primeiro espaço, ele é a cabeça. Então, aqui no meio, desenho uma bola que vai simbolizar a cabeça. Certo? Depois, vai ter o pescoço. Do pescoço encostando... vamos numerar para ter mais facilidade. Esqueci disso. Então, preciso numerar os meus 8 pedacinhos. Esse aqui eu chamo, tá? Não vou precisar usar esse aqui. Então, daqui do pescoço até aqui, o número 2, perto de encostar aqui no número 2, eu tenho os ombros. Então, você faz o risco dos ombros, certo? Lembrando que aqui no ombro já tem a primeira articulação, que é a articulação do ombro. Então, aqui você já pode colocar um movimento quando você estiver mais firme nesse desenho. Um pouquinho abaixo do 3, olha, eu tenho outra articulação, que é o cotovelo. Depois do cotovelo, eu vou para o número 5, que é onde eu tenho o antebraço e tenho a mão, tá? Depois aqui, mais ou menos aqui, no número 3 aqui, eu tenho essa região que parece um triângulo, que é justamente a região que está o tórax, tá? Abaixo dessa região, aqui no número 4 para o 5, eu tenho a região dos quadris. Da região dos quadris até abaixo do 6, eu vou ter a coxa. Da coxa, eu vou ter a perna. Da perna, que é aqui do 6 até abaixo do 8, eu vou ter o pé. Certo? Então, veja que aqui está
primeiro lado do nosso esqueletinho. Vamos, aqui, ó, nós temos outra articulação, que é a articulação do quadril com a coxa. Então, vamos agora fazer o outro lado. Esse pé aqui, eu vou colocar ele de frente, certo? Não vou colocar de ladinho como esse aqui. Aqui no meio tem a coluna, certo? Não esqueça. Aqui também nós temos a coluna. O pescoço, nós temos aqui a coluna, que nós temos movimento também. Essa daqui é a base para fazer um corpo humano. Então, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou encher de músculos e carne, né? Esse desenho aqui. Deixa eu botar o pescoço mais para o meio. Pronto. Agora eu vou colocar de um lado só para vocês verem a diferença. Vou procurar encher o desenho. Então, veja. Geralmente a cabeça não vai levar muito, não vai aumentar muito de tamanho, mas o pescoço vai. Aqui nós temos o ombro, que é arredondado. Quando chega na articulação, geralmente afina um pouquinho. Quando sai da articulação, geralmente engrossa. Certo? Então, eu já notei aqui que meu braço ficou curtinho. Então, eu vou ter que ser um pouco mais comprido. Então, vai ter que chegar mais abaixo ainda. Um pouquinho mais abaixo. Certo? Aqui vai ter a mão. Aqui a parte de dentro do braço. Aqui tem o tronco. Aqui o quadril. A coxa. Aqui fica um pouquinho mais fino. Olhe para sua perna. A batata da perna é mais grossinha. Depois você vem fazendo o pé. Esse pé aqui tá de frente, por isso que ele tá meio triangular. Aqui, nós temos a região da virilha. Então, a coxa, o joelho, a batata da perna, o tornozelo, que fica mais fininho e abre um pouquinho mais no pé. Então, veja, olha. Esse ombro, eu fiz assim deitadinho, mas ele pode ser mais retinho assim, né? Tem pessoas que têm o ombro mais caidinho, tem outras que têm essa região aqui mais retinha. Isso aqui ficou mais alongadozinho. Então, veja, você fazendo o esqueleto, certo? Fica bem mais fácil de você fazer a figura humana. Essa aqui não está com grande movimento, mas você estudando, fazendo bastante, pegando bastante prática de fazer as posições, mais tarde você pode desenhar figuras humanas com movimento, tá? Então, nosso vídeo termina aqui. Perdão, termina não. Esqueci de fazer uma coisa importante, né? Fazer o esqueletinho do corpo em movimento. Eu não vou pedir para vocês fazerem um trabalho muito detalhista, mas eu vou pedir a vocês que tentem fazer o esqueletinho simples, que é esse aqui, certo? Então, nós vamos tentar fazer um desses. Lembrando de manter sempre os oito segmentos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu fiz mais ou menos olhando, sem medir, mas vocês devem fazer usando a régua para medir de 2 em 2, de 3 em 3 centímetros, quanto você quiser, ok? Então, aqui eu vou usar aqui para fazer
a cabecinha vai estar meio torta, o pescocinho vai estar de lado. Vou fazer essa região aqui mais reta. Vou pegar aqui o movimento, região que eu posso fazer movimento. Aqui tem outro movimento. Aqui. Procure fazer sempre do mesmo tamanho, certo? Se precisar medir com a régua, dê uma medidinha. Aqui, eu vou ter que diminuir um pouquinho aqui, porque ele passou do tamanho certo. Então, se acontecer, não tem problema. Vai lá, apaga. Vou diminuir um pouquinho os braços também, porque eu diminuí as pernas, então, certo? E aqui está uma figura de uma pessoa correndo. Com o tempo, você vai dominar bem essa técnica e vai poder colocar, além dos músculos, você vai poder colocar roupas, acessórios, chapéus na sua figura. Então, gente, foi isso aí. Faça bastante atividades com esses desenhos simples, lembrando sempre de marcar os 8 espaços que você precisa para poder fazer uma figura humana proporcional, quer dizer, equilibrada, nem com um braço muito grande, nem com um braço muito pequeno, tá? Muito curto, certo? Para encontrar uma harmonia. Então, tchau, espero que vocês aproveitem bem o vídeo.